Olá, boa noite. Estou aqui para te convidar a prestar mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus nessa quarta-feira, porque todos os dias nós devemos louvar, adorar, cultuar ao nosso Deus. E esses minutos que nós passamos aqui juntos, nós aproveitamos também para estudo bíblico, meditação, louvor. Então, que todos nós possamos sair daqui hoje, desse nosso culto, mesmo que virtual, abençoados pelo nosso Deus. Eu vou te convidar agora para ler um texto da Bíblia que está lá no livro de Salmos e depois nós vamos cantar. Vamos ler primeiro. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Graças te dou de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O início desse texto falou: anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Ou seja, passar o dia todo na presença de Deus, falando dele, louvando, provando da fidelidade, do cuidado do nosso Deus. A música que nós vamos cantar agora é bastante conhecida. Logo de manhã quero te buscar. E ela fala exatamente de todo o dia que nós passamos com Deus. Quero te buscar de manhã, quero ser cuidado por ti durante o dia, e no fim do dia, quando o sol se pôr, eu te darei louvor por tudo que tem sido para mim. É essa a intenção desse hino, e eu vou te convidar a cantar agora, logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há
Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Você ouviu bem o que diz a leitura? Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha segurança no meu Deus. O cântico que nós vamos cantar agora fala que o meu louvor é fruto do meu amor por Jesus. O meu louvor é fruto da minha confiança, da segurança que eu tenho nele. E o cântico fala exatamente isso em várias partes. Ainda que as trevas venham me cercar, que os montes desabem sobre mim, que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, porque eu posso crer, ter segurança, confiança de que esse Deus está cuidando de mim. Vamos cantar prestando bastante atenção na letra do que diz esse hino, e logo depois dele o pastor Alex vai trazer a mensagem dessa noite. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo você nesse momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, vamos viver a compaixão. Como os irmãos sabem, estamos celebrando missões mundiais e o nosso tema
desse ano é Viva a Compaixão. E não teria como eu estar aqui com os irmãos, ou na verdade aí no seu celular, na sua TV ou no seu telefone, falando com você sobre outra coisa a não ser sobre a compaixão. Falar sobre missões é importante para nós nesse momento. Vivemos um momento crítico na humanidade. Vivemos um momento crítico na história da humanidade. Como disse no domingo, em tanto tempo de vida que a humanidade tem, talvez hoje seja o momento onde nós mais precisamos refletir sobre a compaixão. E aí é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse momento, é justamente sobre a compaixão daquele que teve compaixão por nós, aquela compaixão que salvou as nossas vidas. Hoje nós vamos falar, e a mensagem que eu trago para a nossa conversa aqui é a incomparável compaixão de Jesus. O texto que eu escolhi é um texto muito conhecido dos irmãos. Eu não vou estar fazendo a leitura do texto dessa vez. Pode ficar esse trabalho de casa para você que quiser fazer a sua pesquisa aí na sua Bíblia de celular, na sua Bíblia no computador, ou a sua Bíblia física mesmo. Um texto muito conhecido é o texto do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Esse texto é um texto muito conhecido, pois é o texto da primeira multiplicação de pães e peixes. É um texto que com certeza os irmãos já leram, já ouviram, já viram talvez algum desenho animado, já ouviram uma música. Então é um texto que todos nós sabemos e entendemos, e é sobre ele que nós vamos falar, sobre a incomparável compaixão de Jesus. E eu acho muito interessante que quando eu lembro, e enquanto eu estudava e meditava sobre o texto da primeira multiplicação de pães e peixes, na verdade desse encontro de Jesus com os seus discípulos e com a multidão, me veio à mente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, que ele declara que o amor de Cristo nos constrange. É possível entender que a ação de Jesus ali com os seus discípulos constrange não só os próprios discípulos, mas todos aqueles que estavam presentes, porque uma compaixão tão grande, um amor tão avassalador, que nós não conseguimos compreender. Não sei você que me escuta nesse momento, mas em alguns momentos o amor de Cristo já me constrangeu. Em alguns momentos eu fiquei surpreso como poderia Deus estar agindo e Deus estar cuidando de mim, tendo compaixão de mim, mesmo eu sendo um homem pecador, mesmo eu sendo alguém tão cheio de falhas, defeitos, alguém que precisa aprender tanto. Mas, como o apóstolo Paulo bem sabia e bem nos explicou, né, o amor de Jesus, entender o amor de Jesus, é algo que transforma a nossa vida e algo que toca a nossa vida e vai além do nosso entendimento. Então, esse amor, essa compaixão de Jesus, ela nos constrange. E o nosso primeiro ponto que nós vamos meditar aqui e vamos refletir sobre a passagem de Mateus 6, do 30 ao 44, é que a incomparável compaixão de Jesus cuida de seus discípulos. É muito interessante porque quando nós paramos para refletir e entendemos sobre a passagem, quando os irmãos estiverem lendo em suas casas ou em outro momento, os irmãos vão entender que o texto vem logo em sequência de Jesus receber os seus discípulos, depois de ter-los enviado a pregar o evangelho ali às cidades circunvizinhas. E no verso 30 ao verso 32, nós conseguimos perceber e entender que Jesus estava escutando tudo aquilo que os seus discípulos tinham para lhe contar. É interessante imaginar, eu consigo imaginar, Jesus ali sentado, cercado pelos 12, ouvindo tudo aquilo que havia acontecido, todas as histórias, todo o entusiasmo de seus discípulos,
tudo aquilo que havia ocorrido na trajetória deles, todas as pessoas que eles haviam curado, todos aqueles que eles haviam auxiliado, ensinado. Porém, quando nós falamos sobre compaixão e o verso continua, né, a gente consegue ver mais especificamente no 31, que Jesus entende e percebe que tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que eles haviam feito, tinha sido incrível, mas que eles estavam cansados. Nós conseguimos entender dentro da obra missionária, e quando falamos sobre missões, que muitas vezes o trabalho nunca tem fim. Muitas vezes nós continuamos caminhando, fazendo e operando a obra do Senhor. Pois, como vai estar escrito na própria palavra, os campos são muito grandes e os trabalhadores são muito poucos. E é muito incrível a compaixão de Jesus, uma compaixão que cuida dos seus, que Jesus chama os seus discípulos, ele os convida a ir para um lugar tranquilo. Ele os convoca a estar em um lugar diferente, ele os chama para um lugar diferente, pois afinal de contas, muitos daqueles que haviam ouvido e que haviam sido curados, ou até mesmo haviam tido contato com os discípulos do Senhor Jesus, estavam os seguindo para encontrar o seu mestre, para encontrar ao Senhor Jesus. Jesus entende naquela pequena conversa, logo naquele primeiro momento ali de reencontro com seus discípulos, que possivelmente todos eles já estavam esgotados, que todos eles já estavam muito cansados. Então ele, com compaixão pelos seus discípulos, os convida a se retirarem, os chama para estarem em outro lugar, para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem estar tranquilos. E quando nós pensamos nisso, e quando o texto fala conosco no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, eu acho muito interessante, já falei sobre isso outras vezes, quanto nós precisamos saber descansar, quanto nós precisamos entender que é fundamental para nós descansar em algum momento do dia, em algum período da semana ou do mês. Hoje nós vivemos uma cultura fordista onde tempo é dinheiro, onde nós precisamos produzir muito, ou na verdade, como já diz a expressão em inglês, time is money. Tempo é dinheiro, porém nós precisamos entender que temos limitações, e dentro das nossas limitações precisamos pedir ao Senhor compaixão de nós para conseguirmos descansar, para conseguirmos suprir as necessidades. E tudo isso eu digo baseado no nosso segundo ponto, que diz que a incomparável compaixão de Jesus supre as necessidades espirituais e físicas. E aqui nós temos um ponto de virada interessantíssimo do texto. Porque, como eu disse, Jesus recebe os seus discípulos e ele chama esses discípulos para irem a um lugar diferente, para irem para um lugar mais sossegado, porque eles precisavam descansar. Acabamos de falar a importância do descanso. Nós sabemos, entendemos, hoje tem sido muito falado sobre isso. Só que é interessante porque a necessidade não era só dos discípulos, mas também era da multidão. Pois, afinal de contas, quando Jesus desce do barco junto com os discípulos, quando ele sai e se afasta, ele percebe que a multidão o perseguiu, ou os perseguiram, pois eles não só estavam também cansados, com fome, com sede, mas também precisavam do pão do céu, também precisavam do alimento, da luz do céu. Então, ali existia não só uma necessidade física, mas também uma necessidade espiritual. E aí eu acho muito interessante porque nós entendemos que aonde faltou nos discípulos, o Senhor completou. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre missões. Muitas vezes os nossos missionários têm campos gigantescos, muitas vezes temos poucos trabalhadores, muitas vezes eles podem se sentir exaustos, muitas vezes pode ser que o trabalho não seja
o suficiente, ou que as pessoas que estão ali não sejam o suficiente, precisam-se de mais pessoas, eles precisam ter mais força de trabalho para que o campo possa ser trabalhado ali pelos missionários. Muitas vezes os recursos são escassos, e é muito interessante porque nós conseguimos fazer um paralelo do entendimento que quando os discípulos chegam a Jesus e Jesus tenta levá-los a um lugar para o seu descanso, e ele entende que aquela multidão ainda precisava ser ensinada, aquela multidão ainda precisava ser alimentada espiritualmente falando, ele, o Senhor Jesus, começa a ensinar a multidão. Ele completa a missão onde os discípulos não tinham a capacidade de continuar. E fazendo um paralelo com o campo missionário, aquilo que os missionários hoje entendem, e na minha experiência de conhecimento, de diálogo, de conversa, de troca com os missionários, não só que são parceiros de nossa igreja, mas que conheci na minha caminhada, nós entendemos que a figura do Senhor Jesus, que é representada aqui no texto, é suprida pela sua igreja. E falo diversas vezes, em diversos momentos aos irmãos, quando estamos em oração pelos nossos missionários, a força da nossa oração às vezes é incompreensível por nós. Mas, porém, ela pode fazer, e ela faz muito nos campos onde os missionários estão localizados. As nossas ofertas, que são os recursos que os auxiliam, muitas vezes são a mão do Senhor suprindo as suas necessidades, suprindo as necessidades daqueles que estão ao seu redor, daqueles que precisam receber o seu auxílio. Nós conseguimos entender isso ali no verso 34 e no verso 35, porque nós percebemos que o Senhor entendeu que aqueles homens e mulheres, na verdade a grande multidão, o texto fala sobre 5.000 homens, mas os irmãos sabem que as mulheres e as crianças não eram contadas, então a multidão com certeza era muito maior do que simplesmente 5.000 pessoas. Não que 5.000 pessoas seja uma multidão simples, mas o texto vai dizer especificamente que o Senhor viu aquela multidão e sentiu compaixão deles. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus entendia que os seus discípulos já estavam exaustos, mas que aquelas pessoas tinham necessidades, a sua igreja hoje, que é o seu corpo aqui na terra, que são os seus pequenos cristos aqui na terra, precisam olhar para aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por necessidade, e demonstrar e viver ou mandar para eles a vida da compaixão e da incrível e incomparável compaixão de Jesus. O Senhor reconhece e entende ali que aqueles homens, mulheres e crianças precisavam da sua palavra, precisavam da sua compaixão. E como nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, também de pão vive o homem. E é interessante como nós conseguimos entender de forma tão simples ou de forma tão miraculosa tudo o que aconteceu naquele dia. Pois, afinal de contas, o texto vai dizer que já era tarde e não existiria comércio que conseguisse suprir a necessidade física de todos aqueles homens, mulheres e crianças que estavam ali. Mas, porém, Deus, em sua soberania, em sua sabedoria, se utilizando de coisas simples para enganar aquelas que são complexas, se utilizando de coisas simples para engrandecer o seu nome, para demonstrar o quão simples é a sua ação de forma miraculosa, usa um pequeno rapaz, ou usa, na verdade, 7 objetos, 7 alimentos, na verdade 5 pães e 2 peixes, para alimentar toda uma multidão. E isso, meus irmãos, é onde nós conseguimos chegar, é no conceito onde nós chegamos do nosso terceiro ponto, que a incomparável compaixão de Jesus nos surpreende em abundância. Já falei isso outras vezes,
Mas quando entendemos aqui esse texto, quando olhamos para esse texto, percebemos que o Senhor Jesus, ele não só estava alegre com tudo aquilo que acontecia, pois ele estava feliz, pois os seus discípulos haviam retornado. Ele entende que precisava ter compaixão de toda aquela multidão que também seguia os seus discípulos, não só dos seus discípulos que estavam exaustos. Só que nós temos mais uma grande demonstração da compaixão de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Porque através de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Nós precisamos entender ou precisamos absorver isso no nosso entendimento. Se nós olharmos bem para a situação, nós conseguimos entender o quanto ela era desafiadora, o quanto é impossível para qualquer matemático dividir 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens. Porém, o texto vai dizer que sobram quase 12 cestos de comida, e todos aqueles homens, mulheres, crianças que estavam ali ficaram satisfeitos. E isso se dá pela compaixão do Senhor Jesus, que excede o nosso entendimento. Pois, afinal de contas, como eu digo, esse texto ele quebra a lógica humana. O milagre do Senhor quebra a lógica humana de uma forma simples. Eu imagino, e aqui eu vou conjecturar em cima do texto bíblico, irmãos, se os irmãos me permitem, já que o texto não fala exatamente como se deu, nós podemos conjecturar com todo temor e tremor ao Senhor, que possivelmente o Senhor Jesus não simplesmente estalou os dedos e aquele pão e aqueles peixes começaram a se multiplicar ali diante de todos. Na verdade, eu imagino que o Senhor Jesus começou a repartir aquele pão e aquele peixe, e conforme ele ia dando a cada um de seus discípulos para que eles pudessem distribuir a cada uma daquelas pessoas, aqueles pães, aqueles simples 5 pães e aqueles simples 2 peixes não acabavam. E ele continuava dividindo ali diante dos discípulos e o pão não se consumia. O pão só crescia e se multiplicava enquanto ele repartia com todos aqueles homens, mulheres e crianças. Porque a ação do Senhor, ela vem aonde nós não conseguimos continuar. Ela vem exatamente como a compaixão, como o sentimento e o entendimento daqueles que sofrem, daqueles que têm necessidades. Então, irmãos, para fecharmos a nossa reflexão, eu falo com você. Se você talvez esteja passando por um momento de necessidade, esteja passando por um momento de dúvida, esteja passando por um momento difícil, entenda que a incomparável compaixão do Senhor vem primeiramente com seus obreiros, assim como foi no texto com seus discípulos, mas vem com aqueles que estão ao seu redor e necessitam de abundância. E ela vem de forma abundante, ela vem de forma incomparável. E eu encerro com o texto de Filipenses, o texto escrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 4, no verso 19, que vai dizer o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, que nós possamos viver a compaixão do Senhor e possamos entender que através dessa compaixão todas as nossas necessidades serão supridas. Que o Senhor nos abençoe. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é
pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui esse nosso momento de culto, pedindo a Deus que todos tenhamos sido abençoados pelo prazer de estar na presença de nosso Deus, de adorá-lo, de ouvir mais dele, de ouvir também um pouquinho sobre missões, que foi a palavra que o pastor Alex nos trouxe nessa noite. Vamos lembrar sempre de estar orando pelos nossos missionários, contribuindo também para que eles possam se manter bem lá nos campos. Eu quero também te lembrar que nós devemos estar orando pelo nosso pastor, ele continua de licença médica, então vamos orar por ele, pela sua família, e se Deus permitir, ele estará no culto conosco no domingo. Então, um bom restante de semana para você, e que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós possamos nos encontrar na EBD e no culto no próximo domingo. Até lá!